Olá, aqui é o Rafael Ianchi e no vídeo de hoje eu quero te mostrar como que o Marcelo conseguiu uma renda extra mensal de R$ 3.000 por mês, sendo que ele começou investindo apenas R$ 1.500. E aí eu vou te mostrar como que foi o processo e o procedimento que o Marcelo usou para ter esse tipo de retorno em cima de um investimento que ele começou com tão pouco dinheiro. E a história do Marcelo eu conheci nesse livro aqui do Gustavo Cerbasi, o Investimentos Inteligentes. E nesse livro o Gustavo conta várias histórias de vários investidores, sendo que uma das histórias que ele contou foi a história do Marcelo. E eu achei bem interessante trazer essa história para um vídeo aqui no meu canal, porque a forma com que ele fez esses investimentos foi bem interessante e mesmo que esse investimento que o Marcelo fez não tenha sido de fato no mercado imobiliário, eu acho que essa história pode te mostrar um bom modelo e um bom conceito de como que você pode fazer isso para o seu negócio também. Mas então, para mim te mostrar essa história do Marcelo, eu preciso te dar um pouquinho de teoria antes. Vai ser bem breve essa teoria. A teoria é primeiramente definir o que é investimento. E uma das formas de definir investimento é você conseguir comprar alguma coisa com um custo que seja mais baixo do que o valor que você está vendendo essa coisa. Vamos dar algum exemplo para mim te mostrar bem. Aqui no meu canal eu dou bastante o exemplo de você conseguir comprar um imóvel abaixo do valor de mercado. E ele funciona exatamente nesse conceito que eu estou definindo um investimento. Então imagina que você conseguiu comprar um imóvel por um valor de R$ 110 mil, como fez o Luciano, e que você consiga vender esse imóvel por R$ 200 mil. O que acontece é que você teve um custo mais baixo do que o valor de venda. Ou você encontrou que o valor de venda desse imóvel era de 200 mil e você conseguiu comprar por um valor mais baixo. Isso também pode acontecer, você pode usar essa estratégia ou esse modelo de investimento com carros, por exemplo. Você pode comprar um carro que vale R$ 20 mil por R$ 15 mil. E aí você vende pelos 20 mil e tem esse lucro de R$ 5 mil. Ou você pode fazer isso com celulares, por exemplo. Você pode comprar um iPhone que custa R$ 2 mil, por exemplo, por apenas R$ 1.000. E aí você vende esse iPhone que você comprou por 1.000, você vende por 2 mil. E aí você tem aqui um lucro de R$ 1.000 nesse negócio. Mas aí a pergunta que fica é, o que diferencia um investidor que é escravo do seu investimento ou é escravo do seu trabalho e um investidor que realmente vai ficar rico depois de uns anos? Qual que é a diferença entre esses dois investidores? A diferença é que o investidor que vai ficar rico, ele foca na acumulação e na disciplina em acumular. Então, no caso do exemplo dos telefones, dos iPhones que eu acabei de dar, você poderia muito bem comprar esse iPhone por 1.000 e vender por 2 mil e colocar esse dinheiro no seu bolso e usar para fazer festa, para comer em lugares melhores, para realmente usufruir desse lucro e desse capital. Mas você também pode pegar esses 2 mil que você recebeu e comprar mais 2 iPhones. E aí vender esses 2 iPhones por 4 mil. E depois você pode pegar esses 4 mil e comprar 4 iPhones. Depois vender por 8 mil. E você pode fazer esse processo de acumulação de capital e a diferença entre a pessoa que vai ser escravo do seu trabalho e que vai realmente acumular um patrimônio e daqui a pouco conseguir viver de renda é que essa pessoa aqui, ela primeiro faz investimentos e faz o crescimento do seu patrimônio e depois vai usufruir desse capital. Sendo que esse cara aqui, ele quer usufruir o quanto antes, ele quer ter a gratificação instantânea. Então, na minha visão, se você quer ter uma liberdade financeira, se você quer sair da corrida dos ratos, você deve fazer uma boa disciplina em fazer acumulação.
em construir um patrimônio que realmente te traga liberdade e possa te trazer também uma renda passiva. Legal, mas então, dado essa introdução bem boa e bem interessante, por sinal, ela é realmente um dos divisores de água. Quando eu realmente aprendi isso, e eu aprendi isso primeiramente com o livro Pai Rico, Pai Pobre, depois eu venho sendo lembrado disso por outros livros que eu leio ou por outros vídeos que eu vejo, mas essa definição e essa ideia, ela pode ser transformadora para a sua vida, como está sendo transformadora para a minha vida, ou para a vida do Marcelo, ou para a vida de vários investidores que eu venho trazendo aqui em algumas histórias aqui no canal. Mas então vamos contar a história do Marcelo. A história do Marcelo começa com ele trabalhando e fazendo um bico na mecânica do próprio pai. Então o Marcelo, desde os 20 anos, já trabalhava na empresa do pai dele e fazia esse bico, e ele ganhava cerca de R$1.000 mensais. E o Marcelo já tinha aí uma boa inteligência financeira para saber que ele precisava poupar parte desse rendimento que ele tinha. E aí ele poupava uma parte desses R$1.000, e depois de alguns meses ele já tinha R$1.500 para começar o seu investimento. E aí ele comprou um Fusca usado e mal cuidado. E depois disso, depois de um mês e meio mais ou menos, ele fez aí um polimento e uma lavagem completa no seu carro, e ele conseguiu vender esse Fusca por R$2.500. E aí o Marcelo poderia muito bem ter colocado esses R$2.500 no bolso e ter usado para fazer festa, para comprar um carro para ele poder usar, ou poderia ter gastado como um todo. Mas ele tinha essa noção de que ele precisava reinvestir para poder acumular um capital maior ainda. E aí o que ele fez foi comprar um Passat com esses mesmos R$2.500, que mais tarde ele revendeu por R$3.200. E aí o Marcelo começou a fazer isso de forma mais consistente e continuou fazendo isso comprando e vendendo carros. E aí sempre aquela mesma estratégia de comprar com um custo mais baixo do que o valor de venda. Então ele comprava um Passat de R$2.500 que ele vendia por R$3.200. E aí depois ele comprava um próximo carro de R$3.200 que ele vendia por R$5.000. Depois de 5 anos fazendo isso, ele tinha alcançado um patrimônio de R$35.000. E aí, com esses R$35.000, depois de 5 anos fazendo isso, foi que ele foi comprar o seu primeiro caminhão-baú. Caminhão-baú. E ele contratou um motorista e passou a prestar serviço de transporte para grandes empresas na cidade. E aí, o que acontecia é que ele pagava o motorista, ele pagava os custos desse negócio e ele sobrava ainda R$3.000 mensais na sua conta. Então, o que acontece é que o Marcelo, ele está recebendo R$3.000 mensais desse negócio, ou desse investimento. Eu poderia chamar isso de renda passiva, mas eu nem chego a chamar de renda passiva, porque é bem provável que o Marcelo tenha que trabalhar de forma ativa, ou seja, gerenciar essa empresa com um pouco do tempo dele. Mas vamos lá. O que acontece é que ainda hoje, ou ainda na edição do livro do Gustavo, o Marcelo, ele ainda tinha os mesmos gastos de aproximadamente R$1.000 por mês, ou menos do que isso. Então, ele não aumentou o estilo de vida dele desde que ele começou a investir. Então se passaram 5 anos e o estilo de vida dele continuou ainda, porque o Marcelo teve essa distinção bem forte de que ele precisava reinvestir esse capital para poder fazer esse montante crescer. E aí o que acontece é que esses R$3.000 mensais ele poderia usar para ter esse estilo de vida, mas ele não está fazendo isso ainda. Ele está guardando esse capital para poder comprar o seu segundo caminhão e poder dobrar o seu
o seu capital, o seu investimento. Então, uma vez que ele tiver o seu segundo caminhão, ele vai poder estar recebendo, em vez de R$3.000 extras, ele vai estar podendo receber R$6.000 extras. E aí ele pode guardar esses R$6.000 por mês. E depois de um tempo ele pode comprar o terceiro caminhão, e depois o quarto caminhão. E aí, depois de alguns anos, ele vai poder estar tendo um patrimônio, uma renda extra de R$30.000 por mês. E aí, vamos supor que depois de alguns anos ele decida vender a sua frota para uma outra empresa e coloque alguns milhões no seu bolso. Então, o que começou com R$1.500 e continuou com ele guardando parte do seu capital que ele ganhava, lá trabalhando com a empresa do pai dele e fazendo investimentos de compra e venda de carros. Depois, decidindo comprar um caminhão e colocando esse caminhão para trabalhar para ele e guardando esse capital e comprando o próximo caminhão. Isso tudo foi fazendo com que ele tivesse aí um crescimento de patrimônio. E isso não acontece do dia para a noite. Isso acontece depois de 5 anos fazendo isso, depois de 10 anos fazendo isso, mas o que acontece é que ele teve esse foco inicial de comprar algo mais baixo, com um custo mais baixo do que o seu valor de venda, e ele repetiu esse processo várias e várias vezes. Hoje, ele tem apenas R$3.000 mensais entrando, mas eu não diria apenas, eu diria que ele tem aí o dobro, o triplo do que o que ele ganharia ou do que o que ele ganha no seu trabalho normal. Então, nesse vídeo aqui, eu estou querendo mostrar que o Marcelo começou com muito pouco capital, com muito pouco dinheiro, e ele começou a comprar e vender ativos, basicamente. Ativos é qualquer coisa que coloca dinheiro no seu bolso. Então, uma vez que você compra carro e vende esse carro e vende por um valor mais alto, o carro se tornou um ativo. Uma vez que você faz isso através de iPhones, de telefones, isso também se torna um ativo para você. Eu ensino muito como fazer isso através de imóveis. Então, os imóveis podem ser também um ativo. Basicamente, eu quero te mostrar através dessa história que você também pode começar pequeno, como o Marcelo começou. Você pode começar no ramo dos celulares, no ramo dos carros ou no ramo dos imóveis. Eu concordo que através do ramo dos imóveis, talvez seja um pouquinho mais complicado você começar com tão pouco dinheiro, mas ainda assim é possível. É possível porque eu já vi vários investidores começar no ramo dos imóveis com pouco dinheiro. Mas, independente de qual ramo você vai decidir começar, isso é possível e você tem que fazer duas coisas, que é começar a guardar capital, para daí poder investir esse capital. E aí você pode reinvestir esse capital por tanto tempo até que você comece a construir esse patrimônio. E aí você pode ter R$35.000, por exemplo, que você pode comprar um caminhão e deixar esse caminhão, contratar um motorista para trabalhar nesse caminhão e tirar uma renda mensal de R$3.000. Ou você pode construir um patrimônio de R$200.000 e deixar isso em vários imóveis que vão te render R$2.000 por mês. Então, vai depender os tipos de investimento que você for fazer, o tipo de negócio que você vai fazer, mas a estratégia é a mesma. É guardar dinheiro, é investir esse dinheiro e é reinvestir esse dinheiro para construir esse acúmulo de capital e aí construir uma renda passiva desse acúmulo de capital. E uma vez que essa renda passiva se tornar tão grande a ponto de suprir as suas necessidades mensais de gastos, aí você tem a tal de liberdade financeira. E essa liberdade financeira pode te dar a liberdade de você escolher que tipo de trabalho que você quer fazer. E aí você trabalha não porque você precisa pagar as contas do mês,
mas porque você gosta de trabalhar, porque você quer trabalhar, porque você quer fazer a diferença na vida das pessoas. Então, é isso que eu busco para minha vida. O fato de eu estar gravando esse vídeo agora mostra que eu estou investindo nos meus ativos. Esse vídeo aqui, ele é um ativo para mim, porque no futuro ele pode me render dinheiro. Mas o que eu quero definir bem claro aqui é que você tem que começar a guardar dinheiro para poder investir esse dinheiro e reinvestir esse dinheiro. E se você quiser fazer isso através do mercado imobiliário, eu realmente recomendo que você busque conhecer o Método Investidor Completo, porque ali eu realmente mostro várias estratégias e métodos que você pode fazer e usar para investir em imóvel de forma consistente. Mas é isso, pessoal. Esse vídeo aqui já ficou um pouquinho mais longo do que eu esperava que ele ficasse. Eu realmente espero que você gostou de conhecer a história do Marcelo e como que ele está fazendo para construir o seu patrimônio, construir a liberdade financeira que ele busca. E eu realmente espero que você também comece a buscar isso para você também. É isso, eu realmente espero ter passado aqui o máximo possível de informações de qualidade. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui embaixo um comentário me dizendo o que você achou. Se você não gostou desse vídeo, me diz aqui embaixo também o que você não gostou. Se você tiver alguma dúvida em relação a como investir em imóveis, como usar essas estratégias que eu ensino para investir em imóveis, deixa aqui embaixo um comentário me dizendo qual que é a sua maior dúvida em relação a isso, porque aí eu posso fazer alguns vídeos te contando e te mostrando e te respondendo as suas dúvidas. Mas então é isso, a gente se vê de novo no próximo vídeo. Forte abraço!